Tirania de Aço capítulo 311. Os italianos contra-atacam enquanto Berengar marchava para seu próximo alvo, que era a cidade de Milão. Suas rotas de abastecimento eram mantidas pelos 5.000 soldados que haviam transferido o tesouro acumulado no saque de Verona. Esses homens se dedicavam a garantir que o exército principal fosse bem abastecido e que quaisquer despojos fossem transportados de volta ao tesouro real em Kufstein. No entanto, devido à natureza de sua missão, eles rapidamente se tornaram alvo das forças italianas. Como os italianos não podiam enfrentar a Áustria no campo, eles começaram a recorrer a táticas de escaramuça contra os regimentos de reconhecimento de seus inimigos. Como essa era a maneira que eles escolheram para se engajar na guerra, Berengário planejou uma série de táticas de busca e destruição para caçar os emboscadores antes de sua marcha. Quanto à rede logística, Berengar havia aumentado o número de soldados em suas fileiras de 5.000 para 5.500, acrescentando alguns batedores com eles para garantir que o caminho à frente fosse seguro. No momento, essa força de soldados era liderada pelo coronel, que era oficial superior do capitão Arwald, com a unidade de granadeiros de Arwald atuando como uma unidade ofensiva central dentro de suas fileiras. Atualmente, esta caravana de suprimentos estava no meio de seu acampamento, dentro dos campos entre os Alpes italianos e o Milan. Era de manhã cedo e os homens tinham acabado de acordar. Eles estavam no processo de derrubar o acampamento para que pudessem começar sua longa marcha para Milão, onde o exército principal de Berengar certamente estaria localizado. O capitão Arnaldi dividia um cigarro de cânhamo entre ele e o coronel enquanto discutiam seus planos em um mapa dentro da tenda de comando. Nossa rota de abastecimento deve nos levar com segurança às linhas de frente, onde podemos reabastecer o rei Berengário e suas forças. Os batedores avistaram a frente e nos garantiram que não há armadilhas ou emboscadas em nosso caminho. Espere mais um dia ou dois, e deveríamos ter chegado ao nosso destino sem incidentes. Arwald, por outro lado, não estava convencido. As coisas estavam quietas desde que começaram sua jornada de volta às linhas de frente. Mais de uma semana se passou desde o cerco de Verona e, durante esse período, eles viajaram para Kufstein e voltaram. No entanto, nenhuma vez eles encontraram uma emboscada inimiga ou qualquer tentativa de fazê-lo. Foi incompreensível, afinal, a melhor tática que os italianos puderam inventar para desacelerar o avanço austríaco foi emboscar unidades menores destacadas do principal exército austríaco. Apesar de estarem separados da força principal e encarregados do trabalho essencial de manter as rotas de abastecimento para a Itália, os italianos aparentemente ignoraram sua intusão. Era quase como se estivessem observando e esperando a oportunidade perfeita para atacar enquanto os austríacos menos esperavam. Isso deixou Arwald bastante paranoico, pois ele estava confiante de que os italianos teriam como alvo a rede logística austríaca. Independentemente disso, nem os batedores nem a agência de inteligência os informaram sobre quaisquer inimigos próximos. Enquanto Arnaldo e o coronel discutiam seus planos para o restante de sua jornada, um cavaleiro italiano sem armadura vestido com traje simples foi localizado à distância, com vista para o acampamento austríaco do topo das colinas acima. A coroa italiana tomou conhecimento da infiltração no norte da Itália pela rede de espionagem de Berengar. Em resposta a essa ameaça, os italianos adotaram uma tática convincente. Eles começaram a tirar suas armas e armaduras e viajar sob o disfarce de refugiados e caravanas mercantes. Afinal, sua armadura era praticamente inútil diante das armas maravilhosas da Áustria. A diferença entre essas caravanas e os grupos de refugiados reais era que eles eram compostos de soldadores endurecidos da Itália e suas armas ocultas, necessárias para emboscar os exércitos austríacos. Eles até trouxeram mulheres e crianças com eles para tornar as coisas convincentes, sem temer o que aconteceria com as pobres almas uma vez que a batalha estourasse. Depois de observar cuidadosamente o acampamento austríaco e os soldados dentro dele por algum tempo, o cavaleiro italiano cavalgou de volta para sua unidade, onde informou seus comandantes sobre o que havia descoberto.
Como os austríacos estavam destruindo o acampamento, era o momento perfeito para emboscá-los. Em pouco tempo, esse chamado comboio de refugiados se aproximou das forças austríacas, que estavam se preparando para partir. Por causa disso, havia apenas alguns homens de guarda e, como tal, demorou algum tempo até que a caravana italiana fosse avistada entre as encostas das planícies milanesas. Quando os austríacos finalmente perceberam que uma caravana desconhecida se aproximava, os guardas baixaram as armas para os estranhos que se aproximavam. No entanto, antes que pudessem proferir seus comandos, os homens a cavalo das forças italianas descarregaram suas lâminas e avançaram contra os guardas, perfurando seus capacetes abertos e ceifando suas vidas. No momento em que a cavalaria avançou para o acampamento, um grande grupo de soldados italianos se separou e começou a cercar os soldados austríacos antes que eles pudessem pegar suas armas para retaliar. Enquanto os homens de armas italianos avançavam em direção aos soldados austríacos, flechas e dardos começaram a voar para o acampamento. O acampamento rapidamente se viu totalmente invadido pelos soldados italianos que começaram a massacrar os soldados austríacos que lutavam para se equipar na tentativa de conter a emboscada bem planejada. Enquanto o caos irrompia no acampamento, um soldado invadiu a tenda de comando, informando o coronel e o capitão Arnaud sobre a emboscada inimiga. "Senhor, estamos sob ataque." Tanto o coronel quanto o capitão Arnaud se entreolharam confusos, de onde vieram os soldados inimigos. Apesar de suas perguntas, os dois oficiais sabiam que agora não era o momento de perguntar, mas, em vez disso, uma ação firme era necessária se desejassem sobreviver à emboscada inimiga. Com isso em mente, o coronel e o capitão Arnaud saíram da tenda de comando e começaram a reunir suas tropas para a batalha. "Forme fileiras. Pegue seus mosquetes e forme fileiras, caramba!" Ouvir a voz confiante de seu comandante perfurar o ar foi o suficiente para colocar os soldados próximos em seus sentidos, onde seus reflexos como veteranos endurecidos pela batalha imediatamente assumiram o controle. Agora era a hora do treinamento extensivo pelo qual eles foram submetidos para se revelar verdadeiramente. Os soldados correram para suas tendas, onde recuperaram seus mosquetes de rifle 1417-18, junto com seu equipamento de teia que continha suas munições. Em pouco tempo, os austríacos começaram a formar fileiras enquanto atiravam nos chamados refugiados que haviam se infiltrado em seu acampamento. Milhares de austríacos já haviam se armado com seus mosquetes e começaram a conter efetivamente o ataque italiano. Enquanto recarregavam rapidamente suas armas e disparavam uma segunda rajada, as forças italianas foram rapidamente cortadas em pedaços. À medida que a batalha continuava, Arnaud reuniu seus granadeiros, que cumpriram seu propósito como tropas de choque do exército austríaco. Sem medo, eles começaram a carregar seus mosquetes e atirar na multidão de soldados italianos. Depois de fazer isso, eles acenderam suas granadas e as lançaram para a briga. Depois que as granadas explodiram, matando centenas de italianos no processo, eles consertaram suas baionetas, onde os destemidos granadeiros atacaram os soldados contundidos do exército italiano, espetando-os com as lâminas triangulares de aço, deixando os italianos sangrando em uma poça de seus fluidos corporais. Enquanto isso acontecia, algumas dezenas de cavaleiros italianos recuperaram mosquetes dos soldados austríacos caídos. Depois de fazer isso, eles imediatamente montaram em seus cavalos e fugiram para longe. No momento em que o fizeram, os soldados italianos restantes perceberam e começaram a recuar, fornecendo cobertura aos cavaleiros enquanto eles escapavam do caótico campo de batalha. A maré da guerra mudou rapidamente a favor dos austríacos. Quando os austríacos recuperaram o equilíbrio, os emboscadores italianos foram rapidamente massacrados como um bando de cães vadios. A batalha terminou assim que começou com uma vitória esmagadora para os soldados austríacos. Infelizmente, os cavaleiros conseguiram escapar com algumas dezenas de mosquetes, que sem dúvida trariam de volta para os engenheiros do Império. Uma coisa era certa:
tal resultado teria consequências de longo alcance sobre o vazamento de tecnologia e os avanços que os inimigos de Berengar logo viriam a possuir. Os dias de domínio tecnológico avassalador chegariam rapidamente ao fim. Se Berengar não inovasse ainda mais seus exércitos, logo estaria combatendo forças com capacidade militar semelhante à sua. Tirania de Aço capítulo 312 Queda de Zurique. Enquanto a caravana de suprimentos austríaca sofreu muitas perdas em sua jornada para a cidade de Milão devido à emboscada inimiga, Adelbrand estava marchando em direção ao ponto de encontro das forças suíças na cidade de Zurique. Até agora, os suíços não haviam experimentado o poder do aço e do tiro e, como tal, eram bastante arrogantes. Além dos mercenários que foram eliminados durante a ascensão de Berengar ao poder, os suíços não se deram conta da eficácia do armamento de Berengar e se recusaram a acreditar que os austríacos haviam se tornado superiores às suas poderosas forças. Como tal, havia um certo grau de arrogância entre os exércitos suíços reunidos em Zurique ao testemunharem os soldados austríacos vestidos com seus equipamentos preto e dourado chegando fora das fronteiras de sua cidade. O comandante das forças suíças reunidas em Zurique era o Duque de Zurique. Ele era o atual chefe da Confederação Suíça e era um homem de renome no estado alpino. Enquanto olhava para o exército austríaco reunido abaixo de suas muralhas, um sorriso presunçoso se formou em seu rosto. Como ele corajosamente declarou a inexpugnabilidade da cidade. Eu não me importo com armas maravilhosas que esses austríacos supostamente criaram. Eles não serão capazes de penetrar através das poderosas paredes da minha cidade. No entanto, no momento em que o homem disse isso, o eco das peças de artilharia de 1417-12 ele rugiu no ar enquanto os projéteis assobiavam e detonavam nas poderosas paredes de pedra da cidade. Em um ataque de ironia cósmica, a seção da parede em que o Duque de Zurique estava foi atingida por uma dessas bombas. O impacto explosivo esmagou as muralhas e o mandou em espiral para a morte. A cada barragem disparada, as paredes de pedra eram rapidamente lascadas à medida que as explosões explosivas engolfavam o material de que eram compostas. Com 140 canhões desencadeando o inferno nas muralhas da cidade, foi apenas uma questão de horas antes que eles fossem reduzidos a escombros, para grande desgosto dos defensores suíços. Enquanto os soldados austríacos avançavam sobre os escombros que antes eram as poderosas muralhas da cidade, consideradas inexpugnáveis pelo Duque de Zurique, os suíços mal podiam acreditar no que viam. Em tão curto período, as muralhas da cidade foram arruinadas e o inimigo entrou na briga. Com suas baionetas afixadas, eles formaram fileiras e atiraram nos atordoados defensores suíços. Adelbrand observou seu exército de longe enquanto eles avançavam para a cidade e se engajavam na batalha com os soldados suíços que se reuniram dentro de seus portões. Infelizmente, eles chegaram cedo e estavam lutando contra apenas metade das tropas que a Confederação Suíça conseguiu colocar em campo. Sem sombra de dúvida, Zurique cairia neste dia e, com ela, metade do exército suíço. Com isso em mente, Adelbrand se aproximou da linha de frente da batalha, onde testemunhou os soldados austríacos atirando nos lanceiros suíços que avançavam em direção às linhas austríacas. Eles não foram informados de que as táticas de ondas humanas não afetavam o exército austríaco. À medida que os suíços se aproximavam cada vez mais das linhas austríacas, a fumaça enchia o ar e o trovão ecoava à distância enquanto milhares de canhões disparavam em uníssono, rasgando a armadura dos soldados suíços como uma faca na manteiga e destruindo suas partes internas. Órgãos, sangue e osso se espalharam pelo campo de batalha a cada rajada, criando pânico entre as forças suíças. No auge de sua arrogância, eles não acreditaram nem por um momento que as armas austríacas pudessem perfurar tão facilmente sua armadura de alta qualidade. O Duque de Zurique agora estava enterrado sob os escombros da parede em que estava, sua cabeça esmagada como um melão enquanto o pedaço gigante de entulho de pedra recolocava-se onde antes estava seu crânio. Ele não sobreviveu à barragem inicial e, portanto, não conseguiu reunir os defensores da cidade atrás de si. Com sua cadeia de comando quebrada,
Não demorou muito para os soldados suíços romperem as fileiras e fugirem pelos portões traseiros da cidade, lutando para romper à custa da vida de seus camaradas. Ao contrário da Itália, o plano não era invadir e saquear as cidades da Suíça por seu valor. Em vez disso, era uma questão de conquista e anexação. Assim, enquanto os soldados suíços fugiram da cidade rapidamente, os austríacos protegeram as áreas críticas, deixando os civis por conta própria. Depois de algumas horas, a batalha chegou ao fim e toda a resistência dentro da outrora poderosa cidade de Zurique havia caído. A bandeira austríaca foi levantada lentamente acima de suas paredes enquanto Adelbrand olhava para o seu oponente com uma expressão estoica. Enquanto olhava para longe, seu segundo em comando se aproximou dele e transmitiu a informação que havia recebido. Dos 10.000 soldados do exército suíço que estavam estacionados em Zurique, mais da metade deles foram mortos em batalha. Quanto às nossas baixas, menos de 1.000 homens foram feridos ou mortos em ação. Quais são os planos para o falecido? Adelbrand suspirou antes de desviar sua atenção do belo pôr do sol para seu oficial executivo. Traga os austríacos de volta à pátria e enterre-os no cemitério nacional. Quanto aos soldados suíços, enterre-os da maneira mais adequada. Estamos aqui para governar essas pessoas e, portanto, não devemos zombar de seus mortos. O oficial acenou com a cabeça em resposta a essas ordens. Enquanto o fazia, preparava-se para partir antes de se lembrar que trazia no bolso um bilhete que chegara do fronte italiano. Com isso em mente, ele recuperou a carta e leu seu conteúdo para o general Adelbrand. A caravana de suprimentos encarregada de fornecer apoio logístico ao exército de Berengário sofreu uma emboscada. Eles sofreram baixas mínimas e algumas dezenas de mosquetes foram saqueados. Berengar avisou todas as forças que o inimigo pode se disfarçar de refugiados ou mercadores e que devemos permanecer vigilantes. Parece que o inimigo percebeu que não pode lutar conosco no campo e, portanto, está utilizando algumas táticas não convencionais. Depois de ouvir isso, Adelbrand suspirou pesadamente antes de dar suas ordens ao oficial. Dobrar a proteção de nossa rede logística e transmitir essas ordens aos oficiais encarregados. Não quero contratempos aqui em nossa campanha. Se os italianos adotaram essa tática, é apenas uma questão de tempo até que os suíços o façam também. Depois de ouvir isso, o oficial saudou o general Adelbrand antes de responder afirmativamente. Sim, senhor. O general Adelbrand retribuiu a saudação do homem antes de lhe dar uma última ordem para o dia. Demitido. Com isso dito, o oficial deixou a área onde Adelbrand estava parado, e o general ficou sozinho, olhando para o belo pôr do sol que enchia o céu com uma mistura única de luz laranja e roxa. Apenas um pensamento escapou dos lábios do homem enquanto ele refletia sobre esta nova informação que recebeu. Parece que as coisas não vão ser tão chatas. Afinal, com esses eventos, a guerra pela independência austríaca tomou um novo rumo. Os dias de batalhas de campo significativas e táticas de ondas humanas logo chegariam ao fim, pois as forças italianas e suíças se engajariam em uma guerra não convencional contra as forças numericamente e tecnologicamente superiores do exército real austríaco. A ocupação austríaca e a anexação da Suíça se tornariam um conflito longo e brutal, já que a população não alemã certamente retaliaria contra as forças que os presidiam com mão de ferro. Berengário não precisava daqueles que não seguiam a linha, e a rebelião não podia ser tolerada. Apesar da conquista austríaca de Zurique, a guerra pela Suíça estava apenas começando. Ainda não se sabia se o general Adelbrand poderia se adaptar às novas táticas empregadas pelo inimigo. Tirania de Aço capítulo 313. Que ele entre a vingança da tripulação de Honoria, uma moça, em particular, se destacou entre a tripulação principalmente europeia. Esta mulher chamava-se Nazia El-Fahmy. Ela era uma mulher do sultanato mameluco que havia chegado à Áustria como escrava em algum momento de sua vida. No entanto, devido às reformas legais de Berengário que proibiram a escravidão no reino da Áustria, Nazia logo se viu acessível e incapaz de trabalhar. Afinal, ela era uma mulher e uma minoria, e não tinha os privilégios que os austríacos normais recebiam.
Sem ter para onde ir na vida, ela acabou vendendo seu corpo para se sustentar na cidade de Kufstein. Afinal, uma beldade estrangeira era um objeto altamente desejado por muitos dos clientes que visitavam o bordel onde ela havia trabalhado anteriormente. Nazia estava comprando suprimentos em um dia fatídico quando encontrou a princesa Honoria, que se apresentou como Valeria Zonara. Os dois acabaram conversando por algum tempo antes que a princesa fugitiva fizesse uma oferta a Nazia, em que ela poderia viver uma vida de liberdade e fortuna. Depois de considerar cuidadosamente a oferta, Nazia se juntou a Valeria Ascreu. Ela não se importava com o fato de Valéria ser bizantina, apesar de seus dois povos serem inimigos ferrenhos há séculos. Afinal, não era como se ela fosse um membro da aristocracia bizantina responsável pelas inúmeras invasões às terras de seu povo. Ou assim ela pensou, e como tal, ela estava aproveitando seu tempo como membro da tripulação de Honoria. No entanto, quanto mais ela utilizava as armas fornecidas a ela pela coroa austríaca, mais ela se convencia de que tais armas precisavam ser contrabandeadas para sua terra natal para que pudessem ser usadas para repelir os invasores bizantinos. Devido à ajuda militar da Áustria, a maior parte do Egito e da Líbia caiu nas mãos dos bizantinos. Com ela, as regiões mais econômicas de sua terra natal caíram para seus inimigos ferrenhos. Como uma mulher profundamente patriótica, Nazia desejava ajudar seu povo da maneira que pudesse. Assim, enquanto a tripulação do Honorias Revenge estava atracada na cidade de Benghazi para vender o saque que haviam adquirido dos navios que haviam saqueado recentemente, Nazia estava realizando outra missão. Escondido sob sua capa estava um dos 1421 repeating flintlocks que Berengar havia projetado para uso de Honoria. Ela estava secretamente indo para uma reunião clandestina entre ela e um representante do sultanato mameluco. Sem que ela soubesse, ela havia sido seguida por um misterioso agente nas sombras. Por mais de um ano, a rede de espionagem de Linde havia se expandido para Bizâncio e o sultanato Mamluque, com a abertura de rotas comerciais através do Mediterrâneo em grande parte devido à expansão naval de Berengário. Surgiram oportunidades para incorporar agentes nas regiões costeiras do mar. Nunca perdendo uma oportunidade, Linde aproveitou essa chance para expandir e fortalecer sua rede de espionagem. Como tal, uma pequena célula da agência de inteligência austríaca estava localizada em Benghazi e tomou conhecimento desse encontro. Eles rapidamente identificaram o alvo e a seguiram até a reunião, onde ela agora estava cara a cara com um membro do exército mameluco. O homem era um oficial de alto escalão encarregado pelo sultão de obter o armamento avançado que a mulher alegou ter encontrado. Ao ficar na frente de Nazia, ele fez a pergunta em sua mente. Você tem o que você prometeu trazer? Nazia acenou com a cabeça silenciosamente antes de revelar a pederneira repetida. No momento em que o oficial olhou para a arma, ele sabia que não era algo remotamente parecido com os arcabuzes usados pelas forças bizantinas. Como tal, ele estendeu a mão e agarrou a arma, apontando-a para o ar e armando a ação antes de disparar. O tiro voou para o ar e, depois disso, ele engatilhou a pederneira e atirou novamente. Depois de vários usos da arma, o oficial acenou com a cabeça com um sorriso animado curvado em seus lábios. Ele entregou a arma a um subordinado antes de tirar um pequeno baú cheio de moedas de ouro, que entregou a Nazia. Seu serviço ao sultanato é muito apreciado, uma pequena recompensa em nome do sultão como prova de sua gratidão. Os olhos de Nazia se arregalaram ao ver essa riqueza e rapidamente a agarrou antes de guardá-la sob o manto. Ela baixou a cabeça respeitosamente antes de sair da área de reunião. A jovem árabe não sabia que, depois de deixar o alcance da voz, o oficial e seu assistente foram assassinados pelos agentes austríacos. A arma foi recuperada e Honoria foi informada da traição da mulher. Como tal, quando Nazia finalmente retornou ao navio depois de gastar sua nova riqueza em frivolidades, ele encontrou Honoria e a tripulação reunida diante dela, armada e pronta para contê-la. Nazia não sabia o que havia feito para invocar a ira deles, mas sabia que estava em apuros. No entanto, antes que ela pudesse escapar,
Uma das garotas atingiu na nuca com a coronha de sua arma de fogo, nocauteando a moça completamente. Quando ela finalmente voltou a si, ela foi amarrada com cabo de aço e alinhada contra a borda do navio. Nazia não tinha ideia de que sua traição havia sido revelada e tentou implorar Honoria. Capitão, o que você está fazendo? Deixe-me ir, não fiz nada de errado. No entanto, em resposta, Honoria simplesmente zombou de desgosto antes de recuperar a pederneira de repetição que Nazia havia vendido para o sultanato. A arma tinha a mesma marca de prova e o número de série do mosquete que ela entregou ao sultanato e, ao observar isso, os olhos da beldade árabe se arregalaram de descrença. Vendo a expressão de Nazia, um sorriso sádico se curvou nos lábios imaculados de Honoria enquanto ela fazia a pergunta em sua mente. Você nega que vendeu as armas oferecidas a você pela coroa austríaca para seus inimigos? Depois de ouvir essa pergunta, Nazia desviou o olhar. Ela sabia que não havia nada que pudesse dizer para provar sua inocência. Evidentemente, os agentes da coroa austríaca descobriram sobre sua traição e tinham as evidências para provar isso. Como tal, a mulher aceitou seu destino, embora não tivesse como saber o quão cruel era a punição por seus crimes. Com as evidências apresentadas à tripulação e a falta de negação dos crimes, Honoria declarou a culpa de Nazia para toda a tripulação testemunhar. Nazia é infame, por fornecer aos rivais da coroa austríaca as armas avançadas que a generosidade de Sua Majestade nos deu. Você não apenas traiu esta tripulação, mas colocou em perigo a vida de cada uma de suas irmãs com quem lutou ao lado. Crime de traição e motim. Há apenas uma punição. Eu sentencio Aquilha. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Com este decreto proferido, as amarras do cabo de aço foram enroladas sob a embarcação antes que Nazia fosse lançada no Mediterrâneo. Enquanto o navio navegava pelo mar, Nazia foi arrastado lentamente ao longo da quilha do navio. Múltiplas lacerações se acumularam em suas costas enquanto ela era violentamente forçada através da quilha de aço afiada. Se a mulher sangrou na água ou se afogou era incerto. No entanto, o que era inegável era que Nazia teve uma morte miserável por suas ações contra a tripulação e, mais importante, a coroa da Áustria. Se os agentes de Berengário já não estivessem em Bengasi espionando o sultanato para o Império Bizantino, então, a probabilidade de os rivais de Berengário reverterem a engenharia desse armamento avançado nos próximos 10 anos era alta. Felizmente para a Áustria, sua rede de inteligência se espalhou pelo Mediterrâneo e foi capaz de interceptar uma tecnologia tão valiosa antes que caísse em mãos erradas. Com o aumento do comércio para as regiões do Mediterrâneo, Berengário pôde facilmente se infiltrar nas sociedades que compartilhavam o mar, o que dependia inteiramente da área em que seus agentes haviam entrado. Com isso em mente, Honoria suspirou profundamente enquanto voltava para os aposentos de seu capitão com uma garrafa de uísque em suas mãos. Nunca foi fácil punir alguém que você pensou em nós como amigo depois que eles o traíram. Como tal, a princesa fugitiva começou a ficar de mau humor sozinha em seu quarto. Enquanto bebia da garrafa de uísque, ela expressava os pensamentos em sua mente. Berengar, sinto sua falta. Quando você volta para casa? Honoria não sabia que o Fron estava ouvindo suas queixas do outro lado da porta, com uma expressão feia em seu rosto bonito. O fato de Honoria pensar em Berengário em tais momentos aborreceu muito a adolescente. Como tal, ela se recusou a ficar parada e ouvir as palavras de Honoria. Em vez disso, ela saiu do corredor em silêncio. Ninguém nunca soube que ela estava escutando o capitão. Tirania de Aço capítulo 314. Formação da Milícia Nacional. Enquanto Berengar estava em guerra, o chanceler Otto von Graz dirigia o Estado em sua ausência. Embora houvesse algumas guarnições localizadas em todo o reino, o medo da invasão de potências estrangeiras começou a infectar as mentes de uma pequena parte da população. Em resposta a isso, o conde Otto teve uma ideia e apresentou ao Reichstag. Essa ideia foi vagamente baseada em algumas das divagações bêbadas que Otto teve entre ele e o rei Berengar nos dias anteriores à guerra. Otto era um estadista eficiente, inteiramente capaz de se inspirar nas ideias embriagadas de Berengar e transformá-las em realidade prática.
Nesse momento, o chanceler da Áustria estava dentro do Reichstag, falando o que pensava ao congressista que estava reunido lá dentro. Como representante do povo, Gunther estava entre a multidão de homens eleitos por pessoas de todas as classes sociais para representar os interesses do povo. Como tal, ele estava a par das ideias apresentadas pelo chanceler enquanto falava com paixão. Meses atrás, discuti com o rei Berengário sobre um assunto de importância crítica para a segurança do Reino da Áustria. Falamos sobre a possibilidade de formar uma Guarda Nacional. Um grupo registrado e bem regulamentado de civis que passam por treinamento aos finais de semana, e atuar como uma extensão das forças armadas pré-existentes. O objetivo desta Guarda Nacional é garantir que o povo austríaco esteja suficientemente armado e treinado para defender sua vida e propriedade no caso de estrangeiros invadirem nosso país. Hoje, dei a cada um de vocês uma cópia do meu plano proposto para a Guarda Nacional Austríaca. Todos os homens aptos entre as idades de 16 a 20 anos serão obrigados a passar por treinamento semanal baseado em padrões militares, incluindo aptidão física, treinamento com armas de fogo e táticas. Claro, esses homens serão adequadamente compensados pelo tempo gasto em treinamento na milícia. Dito isso, deixarei esta proposta de lei para todos vocês examinarem e discutirem, mas agora, mais do que nunca, acho pertinente garantir que a Áustria esteja bem protegida de todas as ameaças internas e externas. Com essas palavras ditas, o chanceler deixou o pódio e voltou para seu castelo em Kufstein, onde começou a relaxar até que um acordo pudesse ser feito entre a legislatura e ele. Ele não tinha nada para fazer enquanto o Reichstag debatia entre si e, como tal, apreciou uma boa xícara de café. Enquanto Otto aproveitava seu tempo livre com a lazer, Gunther estava analisando a proposta. Não era uma má ideia, e ele sabia que a Áustria tinha capacidade para fornecer à milícia as armas necessárias para seus objetivos. Como tal, ele era a favor da ideia de estabelecer uma milícia nacional. Afinal, as guarnições espalhadas pela Áustria não eram suficientes para proteger os campos e os aldeões de uma possível invasão. Com isso em mente, ele olhou para os outros representantes em um debate feroz entre si. Muitos deles tinham filhos dentro da faixa etária listada e temiam que seus filhos fossem forçados a pegarem armas para defender a nação caso ela fosse atacada. Gunther decidiu que faria o possível para convencer o Reichstag a concordar com os termos do chanceler Otto. O homem estremeceu de ansiedade ao se aproximar do pódio e tentou chamar a atenção dos representantes em discussão. Desculpe. No entanto, suas ações passaram completamente despercebidas. Como tal, ele decidiu roubar sua determinação e falar com alguma força por trás de seu tom. Acalme-se. Quando Gunther gritou essas palavras a plenos pulmões, todos finalmente perceberam que alguém estava no pódio e ficaram intrigados com isso. Gunther limpou a garganta antes de falar com voz autoritária. Alguns de vocês podem não saber quem eu sou, mas meu nome é Gunther. Sou um representante escolhido pelo povo de Kufstein para representar seus interesses. Sei que muitos de vocês vêm de uma educação nobre, mas permitam-me dizer quem eu sou. Até 4 anos atrás, eu era um servo comum. Eu cuidava dos campos em nome de meus mestres, a família von Kufstein. Quando conheci o rei Berengário, ele era um jovem frágil e doente, mas tinha um sonho. Um sonho de um Kufstein autossustentável, onde as pessoas fossem adequadamente compensadas por seu trabalho. É um sonho que qualquer homem, independentemente de sua educação, possa alcançar na vida o que desejar com base em seu mérito. No começo, pensei que ele era apenas um jovem idealista, mas vi a cidade em que cresci se transformar em uma cidade maravilhosa nesses últimos 4 anos. Berengar von Kufstein conquistou Tirol depois que o conde Lothar traiu o duque Wilmar através do trabalho duro de homens melhores do que eu. Para minha surpresa, o homem que antes labutava em um campo ao meu lado agora era o conde do Tirol e, com ele, trouxe as mesmas inovações que levaram seu baronato à prosperidade para todo o condado. No entanto, isso não foi suficiente. Enquanto os bávaros invadiam, Berengar liderou os homens do Tirol para retomar a Áustria como um todo. Infelizmente,
O duque e sua linhagem faleceram totalmente logo depois, e Berengar foi nomeado novo duque. Tivemos uma paz estável ao longo destes últimos 2 anos, o que nos permitiu crescer em riqueza e prosperidade. O rei Berengário fez o impensável. Ele criou um mundo onde um fazendeiro humilde como eu pode possuir minha terra e operá-la inteiramente com minha família. A riqueza que ganhei com isso me permitiu comprar mais terras e expandi-las. Agora tenho uma fábrica em construção que produzirá papel a partir dos produtos que cultivo. 4 anos atrás, eu nunca poderia imaginar tal destino, mas esta é a realidade que todos nós vemos. Sem Berengário e sem os bravos homens que sacrificaram suas vidas para preparar o caminho para este futuro, eu não estaria onde estou hoje. Eu provavelmente teria morrido de fome ao lado de minha família em um inverno particularmente rigoroso. Então, acho que é dever de todos os homens, capazes de portar armas, pelo menos fornecer uma última linha de defesa para nossa pátria. Enquanto nossos soldados estão na guerra garantindo nossa independência, a responsabilidade de proteger nossos lares, nossas famílias, nossos negócios e, o mais importante, nossa nação deve recair sobre todos os homens aptos da Áustria. Eu, por exemplo, apoio a mudança para uma guarda nacional, e espero que cada um de vocês reflita sobre o que ganhou com o sacrifício de jovens que lutaram e morreram para alcançar o que todos nós ganhamos sob a liderança de Berengar. Isso é tudo o que tenho a dizer. Com esse discurso apaixonado, Gunther desceu do pódio e voltou ao seu lugar. Ao fazê-lo, houve um baque lento, que começou a se espalhar. Em pouco tempo, toda a sala estava cheia de aplausos. Depois que ele fez isso, o líder da Câmara se levantou no pódio e começou a votar. Todos a favor do estabelecimento de uma milícia nacional conforme proposto pelo chanceler Otto von Grass. Após o discurso de Gunther, aqueles que tinham ressalvas ao projeto foram silenciados e até manifestaram seu apoio à ideia. A decisão acabou sendo unânime e, depois que o Reichstag aprovasse, seria enviada ao Senado, onde seria votada. Só depois de aprovado no Senado é que seria enviado ao gabinete do chanceler, onde, na ausência de Berengar, ele tinha autoridade para sancioná-lo. A Lei da Milícia de 1421 se tornaria a primeira peça significativa de legislação aprovada inteiramente pelo incipiente governo semiconstitucional que Berengar havia estabelecido. Enquanto ele estava na guerra, as mãos capazes que ele havia deixado governaram a Áustria para começar o progresso da criação de uma sociedade onde o treinamento marcial em tenra idade seria um dia considerado a norma. Tirania de Aço capítulo 315. A princesa de Granada. Enquanto a guerra pela independência da Áustria estava em andamento no Reino da Itália e na Confederação Suíça, outra batalha estava começando a se intensificar quando os granadinos lutaram contra a União Ibérica. Devido à ajuda militar austríaca, as forças granadinas se multiplicaram e estavam relativamente bem treinadas, pelo menos em comparação com seus inimigos. Enquanto os soldados de Azan estavam envolvidos em um conflito sangrento em suas fronteiras, defendendo o último vestígio de Al-Andalus, ele estava ocupado se divertindo com mulheres e vinho. No momento, Azan estava de volta ao seu palácio em Granada. Ao contrário de Berengário, ele não desejava liderar na linha de frente. As poucas batalhas que travou foram suficientes para durar a vida toda. Em vez disso, ele deixou o esforço de guerra para seus comandantes com a ajuda dos conselheiros militares austríacos. O jovem sultão se divertia em um sofá enquanto suas esposas cuidavam de suas necessidades, alimentando com uma tigela de uvas enquanto ele bebia seu vinho fortificado. Durante o expurgo de Azan, os guardas de Berengário mataram uma de suas esposas que tentou tirar sua vida, e ele eliminou outra que era leal à facção fundamentalista. Como tal, o jovem sultão atualmente não tinha mais do que 2 esposas. Apesar disso, ele estava procurando expandir seu harém. No entanto, ele não aceitaria qualquer mulher. Ele queria um harém de belas jovens para cuidar de suas necessidades como o Berengário havia obtido. Enquanto se deliciava com o hedonismo, uma linda jovem se aproximou do jovem sultão. Esta mulher era bastante alta e tinha uma figura excepcionalmente curvilínea.
Pode-se dizer que as suas medidas atingiram a proporção perfeita e seu busto era ainda mais significativo do que o de Lindy. Sua pele bronzeada brilhava com o suor do calor do clima árido que cercava a cidade de Granada. Esta mulher estava vestida com um vestido tradicional de seda estilo caftã tingido de roxo e com bordados dourados. Ela usava um véu facial combinando feito de seda pura, dando-lhe uma aparência semi-translúcida. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo e seus brilhantes olhos âmbar eram suficientes para intoxicar qualquer homem que olhasse para as vívidas pedras preciosas que eram suas íris. Esta mulher não era uma das esposas de Azan. Em vez disso, era sua irmã mais velha, Yasmin. Quando ela viu seu irmão mais novo vagabundeando com suas esposas, em vez de liderar seus exércitos, ela cruzou os braços sob os seios fartos e começou a castigar o jovem sultão como se ele fosse uma mera criança. Meu Deus, o que eu vejo aqui? Se não é meu doce irmãozinho, a que você está vagando em Granada enquanto envia seus soldados para morrer na linha de frente contra nossos inimigos? Se eu não soubesse melhor, eu diria que você tem medo da batalha. Quando a princesa disse isso, as esposas do sultão a olharam ferozmente. Eles sabiam como ela mimava o irmãozinho e também tinham ciúmes de sua beleza natural. Apesar de seus trajes reduzidos, lembrando de uma dançarina do ventre, eles ainda não conseguiam cativar o interesse de um homem enquanto Yasmin estava na sala. Sentindo a hostilidade deles, Yasmin sorriu cruelmente sob o véu antes de enxotar as megeiras irritantes. Se você não se importa, eu tenho alguns negócios para discutir com meu irmãozinho. Embora as esposas de Azan continuassem a encará-la, Azan finalmente suspirou antes de dispensar suas mulheres. Vá. Como Yasmin disse, temos um negócio para discutir. Com isso dito, as duas esposas deixaram a sala contra gosto. Foi só depois que Yasmin se certificou de que as duas mulheres estavam fora do alcance da voz, que ela começou a condenar as ações de Azan. Sinceramente, irmãozinho, sei que não há mulheres na linha de frente, mas como sultão, é seu trabalho inspirar suas tropas no campo de batalha, mesmo que você não participe diretamente. Dificilmente consigo pensar em um monarca que realmente está cara a cara com seus soldados na linha de frente. Se espalhar a notícia de que você se retirou do esforço de guerra para poder se aquecer nos braços de suas esposas, o que seus soldados pensarão de você? Eles o considerariam um sultão pelo qual vale a pena morrer? Quando Azan ouviu essas palavras duras, sua expressão afundou. Depois de fazer isso, esticou o corpo no sofá e bocejou de exaustão. Simplesmente não estou apto para a guerra. Quase morri na última batalha que travei. Quase tive minha cabeça arrancada por um dos meus canhões. Decidi deixar a guerra para os homens mais adequados para ela. Além disso, com o apoio dos austríacos, não podemos perder esta guerra. Vendo a compostura relaxada de Azan, Yasmin suspirou antes de se sentar ao lado dele, acariciando seus cabelos escuros, que combinavam com os dela enquanto ela mimava o jovem sultão como se ele fosse uma mera criança. Ao fazer isso, ela ofereceu palavras de sabedoria. Só o critico porque me preocupo com você. Você confia demais em seus aliados e não o suficiente em seu próprio poder. E se os austríacos tiverem más intenções em relação ao nosso emirado? Afinal, eles são cristãos e, embora possam ser reformistas, isso não significa que os séculos de ódio entre nosso povo podem ser corroídos tão facilmente. Apesar de seu aviso, Azan não parecia preocupado. Em vez disso, ele desviou sua atenção e olhou nos lindos olhos âmbar de sua irmã com um olhar de carinho em seu rosto. Isso não vai acontecer. Eu sei que Berengário pretende nos usar como um meio de paralisar a Igreja Católica, mas precisamos dele se quisermos sobreviver a esta era turbulenta. Então eu decidi, da próxima vez que o vir, eu farei o meu melhor para convencê-lo a aceitar sua mão em casamento e consolidar esta nossa frágil aliança no futuro previsível. No momento em que Yasmin ouviu os planos de seu irmão para ela, ela retirou a mão e, em estado de choque, olhou para o outro lado enquanto lutava para encontrar as palavras para convencê-lo do contrário. Azan. No entanto, antes que ela pudesse terminar essas palavras,
Azan levantou a mão para silenciá-la antes de falar sobre os seus pensamentos. Sim, você acabou de completar 26 anos em junho. Você já passou da idade de se casar. Se não se casar logo, nunca terá um marido ou uma família. A única razão pela qual você ainda não é casado é porque nosso pai te amava demais e nunca foi capaz de encontrar um homem que lhe aprovasse para sua preciosa filhinha. A princesa granadense continuou a olhar para longe enquanto murmurava levemente as palavras. O que? E se ele disser não? Em resposta a isso, Azan agarrou o rosto velado de Yasmin e o arrastou para sua linha de visão enquanto ele respondia com uma expressão severa. Eu não vou permitir que ele diga não. Ele já discutiu o desejo de ter várias esposas, e se ele não respeitar nossa aliança o suficiente para tomar minha linda irmã como sua noiva, então ele pode considerar isso. Obviamente, não vou pressioná-lo tão seriamente no começo. Da próxima vez que o vir, vou lançar a ideia e julgar sua reação geral. Então continuarei a importuná-lo até que ele diga sim. Yasmin começou a suspirar pesadamente ao ouvir isso antes de balançar a cabeça, que ainda estava segura pela mão firme de Azan. Querido irmão, você realmente pensou em algo pela primeira vez na vida. Azan fingiu estar ofendido quando puxou a mão para trás e começou a criticar a escolha de palavras de sua irmã mais velha. O que você quer dizer com pela primeira vez na minha vida? Eu penso nas coisas o tempo todo. Com isso dito, Yasmin começou a rir antes de agarrar a cabeça de Azan e enfiá-la em seu peito enquanto acariciava seu cabelo enquanto falava com ele em um tom condescendente. Claro que você faz. Sendo tratado como uma criança mais uma vez, Azan começou a fazer beicinho. Não importa quantos anos ele crescesse, sua irmã continuaria a tratá-lo dessa maneira. Assim, ele suspirou pesadamente enquanto desfrutava do abraço. Depois de um tempo, Yasmin o soltou antes de se aproximar da saída. Ao fazê-lo, a linda princesa chamou seu irmãozinho mais uma vez com um olhar severo escondido sob o véu. Você faria bem em lembrar que é o sultão de Granada e que seus soldados precisam de você. Com essas palavras ditas, a bela princesa granadina saiu da sala, deixando o jovem sultão sozinho enquanto sorria com uma expressão presunçosa no rosto. Em seguida, pegou a garrafa de vinho que havia obtido no comércio com a Áustria e começou a despejar seu conteúdo em um copo de cristal, onde girou o líquido vermelho antes de tomar um gole. Depois de fazer isso, ele exalou profundamente antes de pensar em voz alta. Eu me pergunto como Berengário reagirá quando vir minha linda irmã pela primeira vez. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.